Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast de tecnologia, inovação, empreendedorismo e muita tecnologia. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e empreendedorismo. Não sei se eu falei na ordem, mas não importa. Importa que está aí, estamos falando isso. E hoje a gente vai falar de uma coisa, economia criativa, cultura, música, muito legal. Vou falar com um cara aí que tem uma história, a gente gravou um depoimento meu ali para falar um pouquinho sobre a história do Sounds in the City. 15 anos, vai falar da economia criativa, das nossas parcerias, estamos há 10 anos aí fazendo coisa junto aí, e eu quero que ele se apresente para vocês que nos seguem, não esqueçam, no YouTube é TXM Business, e no LinkedIn, no Instagram e no Spotify é TXM Methods. Estamos lá, nossos podcasts, mais de 150 podcasts gravados, não percam, e agora com um cara famoso aí, Allen, quem é você? Conta para aquela câmera quem é você, Allen. Vou contar um pouquinho. Meu nome é Allen, sou idealizador do... Não da chave, Allen, não é? Tem a ver? Não, mas de vez em quando, se precisar, a gente também entra na parte mecânica. Eu tenho um projeto de ocupação do espaço público, né? Até chegar nesse projeto, teve toda uma jornada também atuando como DJ, como artista gráfico. E dentro das necessidades, né? Foi surgindo, não vou nem dizer só o desejo, né? Mas a necessidade mesmo de criar um espaço, né? E o Sounds in the City acabou sendo esse espaço, que foi um espaço baseado no sentimento da frustração, né? Então eu como DJ, também como produtor cultural, sem saber que naquele momento eu estava me manifestando dessa forma, eu me sentia muito frustrado de tentar trazer coisas diferentes, né? Coisas no sentido, digo, estilos musicais diferentes, e os espaços convencionais na época não abrigarem muito, né? E eu falo isso, se eu comecei a tocar, eu era uma criança, já fazem 27, 28 anos. Tá falando mais ou menos ali de meados dos anos 2000. Então Florianópolis era bem tradicional nessa época, né? Não tinha muitas possibilidades de se fazer coisas diferentes, as casas noturnas ou espaços de cultura eram voltados para linhas mais tradicionais, né? Isso tocava onde daí? Olha, até lembrando de histórias agora, assim, às vezes eu ia junto com amigos que tocavam, vou tocar num casamento, eu ia junto, ou num evento corporativo, e falava, pô, deixa eu tocar 2 músicas. Eu tocava, não, sai daí que não tá legal. Então, eu sempre gostei como bom aquariano, né? Vamos falar de horóscopo agora um pouco. Mas você é? 1º de fevereiro. Sou 20 de janeiro. Olha só, tão pertinho. E sempre gostei, né, de explorar coisas diferentes, de ter um horizonte bem amplo. E foi muito difícil, né? Amando um estilo musical que não é compreendido, eu bati em muitas portas fechadas. E isso foi me trazendo esse sentimento de ter uma energia criativa muito forte e não ter onde expressar, onde canalizar, né? E 10 anos depois, 2010, me veio a ideia de criar o Sounds in the City, né? E não foi só uma ideia assim que tive do nada. Eu acho que ela tem toda uma trajetória que eu acho que é importante contar também. Nos anos 2000, nesse momento, né, tentava participar em outros lugares, e tu me perguntou onde eu tocava na rua. Tem 2 amigos, que é o Mister e o Alexandre, que o apelido dele na época era DJ Gothic. E eles que foram os caras, assim, que começaram essa ideia de ir pra rua. Eles até tinham um nome, se chamava Festa do Tomada, né? Porque eles também queriam tocar outros estilos de som, não tinha muito onde tocar, saía madrugada dentro aí procurando uma tomada para ligar os equipamentos, né? Então eu posso dizer que a primeira faísca assim, de ideia nasceu com eles. Tiveram muitas pessoas nessa jornada também que influenciaram e inspiraram, né? E em 2010 eu pensei nisso, falei, poxa, é muito legal essa ideia, mas por que ao invés de ser um encontro de poucas pessoas, por que a gente não abrir mais, né? Aí veio essa ambição, esse desafio de fazer crescer, né? Não pensar, vai virar um negócio, não. Pô, é tão legal, né? Uhum. A gente ocupar o espaço público não só para transitar, né? Mas para usufruir ele de forma real, não ser um espaço de passagem, né? Vai ser um espaço para se vivenciar, experienciar. E funcionou, assim, sei lá, de 15 talvez virou 40, ainda foi muito pequeno, né? E era no porta-mala do carro ainda. Eu lembro que botei os toca-discos na tampa, no tampão de um Palio, liguei umas caixas da Technics, daquelas bem antigas dos anos 70,
e fiquei ali 6, 7 horas tocando. Onde que foi? Foi na Beira-Mar. Beira-Mar. Na Beira-Mar, ali que era o local. Até Muito tempo aconteceu só ali, né? Foi muito tempo. Dos anos 2000 já era ali o ponto principal. Uhum. Então, nisso começou a despertar essa visão de que deveria mudar, né? E eu tive um feedback de um colega que ele tentou ir nesse dia, ele falou, olha, eu passei, mas eu não vi nada. Daí eu pensei, putz, eu consegui alcançar mais pessoas, mas eu ainda tô invisível, né? Eu não tinha também esse desejo de ser visto, mas pensei, poxa, eu posso receber as pessoas de uma maneira mais confortável, né? Então eu atravessei a rua, falei com o dono do quiosque, que hoje é um grande amigo, o Júlio. Falei com a Beth, que trabalha com ele até hoje. Falei, pô, poderia emprestar uma tomada pra gente? Mas eu ainda não tive essa visão, né? De, poxa, como estruturar, Eu atravessei a rua, fui pro lado onde tinha uma tomada, mas eu não observei, por exemplo, que tinha uns sofás e mesas que, se eu pedisse para ele, eu poderia utilizar, né? Então, é uma coisa também da gente aceitar um lugar marginalizado, que às vezes a sociedade coloca alguns Mas nichos de você se cultura. considerava marginal? Não. Não, mas não no bom sentido, não no mau sentido. Não, eu nem entendia isso ainda, assim, que, tipo, porque eu me trazia muitas referências, tipo, da drum and bass, que é o estilo que eu tocava, em Londres. Então era uma cena altamente evoluída em estrutura, né? E eu tentava trazer isso pra cá, mas não era aceito, né? Não era muito compreendido. Então você era marginal. Talvez sim. Talvez não pra sim. você, mas acho que Sim, as pessoas... talvez sim, era muito fora da curva. Não tô falando no mau sentido. Marginal, Não. fora da margem, né? Não, mas eu considero, assim, eu não tinha essa consciência, né? Desse entendimento. Mas sim, estava à margem dos padrões da sociedade. Então era um projeto marginal. E nesse momento, não foi exatamente nesse momento, né? Normalmente esses pontos sempre eram entre viagens, né? Então essa frustração também me fez me mover um pouco pelo mundo, assim, de querer ir embora. Desde cedo. Você é manezinho? Sou manezinho. Nasci e cresci aqui. Eu queria fugir daqui, porque eu falei, pô, não tem espaço para mim, então vou achar outro lugar. E comecei a descobrir, por exemplo, que em Portugal, na cidade do Porto, era uma das maiores cenas do estilo musical que eu gostava. Eu falei, é pra lá que eu vou. Em 2005, eu arrumei minha mala, falei, eu tô indo embora, não volto nunca mais. Fiquei 40 dias, acabei não conseguindo me integrar muito nessas questões de economia para sobreviver e só da música. Mas foram muitos processos, né? E sempre que eu ia, voltava, algo se refletia nesse processo aqui também, né? Eu sei que na última viagem, foi 2010, que foi quando nasceu o projeto, eu voltei. Um grande amigo, faz um tempo já que não se fala, mas foi um cara muito importante nessa virada de chave, que é o Luiz. Manda um recado pra ele. Luiz, assista aí, ó. E ele que ajudou a começar essa comunicação, né? Nesse ponto de evolução de não ser mais marginal. E ele também era, porque ele adorava esse estilo, ele também tinha esse ponto de vista, mas ele tinha essa visão que eu não tinha na época, assim, de, pô, por que a gente não fala, se já pediu a tomada pro cara, por que a gente não fala com ele pelo sofá, pra dar o sofá, pra pedir dinheiro pro cara? Então até começou naquela época, assim, era 2010, o cara dava R$50 de ajuda de custo, que pagava a gasolina. E ele, como meu amigo, ia lá em casa, me buscava, enfim. E eu tenho uma história também de vida um pouco marginal, digamos assim. Eu vim até indo pro lado mais pessoal agora. Meu pai, ele era dependente químico, né? Tive uma infância bem turbulenta, assim, no meio de alcoolismo, drogas, enfim. Eu até digo que foi a música que me salvou. Então eu sempre tive esse ponto de vista. Você estudou música ou foi muito no... Foi tudo autodidata. Assim. Autodidata. Tudo no teste, né? Tentativa e erro. Até... Mas você é instrumentista, toca alguma coisa? Não toca nada. Só toca discos. Hoje não é mais toca disco, né? Mas foi por esse caminho, assim, de experimentar. Tentei um pouco da parte de produção musical, né? Com uma base teórica mais básica, mas consegui fazer algumas coisas. E foi nesse ponto que o projeto virou, assim, falei, caramba. Até eu lembro, assim, agora me vem na cabeça uma frase, né? Porque sempre foram difíceis essas viagens, né? Que eu pensava, pô, quero realizar esse meu sonho, esse meu desejo de me lançar no mundo, de tocar, né? A música que eu gosto de tocar. Mas quando eu voltei, eu passei umas dificuldades, que eu queria voltar, não conseguia voltar. Na última viagem, né? Queria voltar, não conseguia voltar, não tinha dinheiro pra comprar passagem. Eu fiquei morando num ateliê de arte de um casal de amigos que me emprestou. Aqueles perrengues da juventude, né? E eu voltei com um pensamento, falei assim, olha, só volto a viajar
né? Não me arrependo, né, desse processo, mas só volto a viajar quando eu tiver uma condição de fazer algo mais maduro, né? De ter um pouco mais de, como é que eu vou te dizer, me fugiu a palavra, de propósito. Que não seja só o sonho, né? Aquele sonho, mas de ir com um propósito, com uma causa mais sólida. No caso, sei lá, talvez hoje eu tentei, a gente quase conseguiu levar o Sounds in the City pro Japão esse ano. Daí a gente volta pro lado dos sonhos, né? Tiveram algumas conversas com um coletivo de Portugal que está fazendo 20 anos também de ocupação de espaço público. Então penso, pô, quando for para voltar, não vai ser mais para se aventurar. Foi muito válido esse processo de aventuras. Mas enfim, voltando ao ponto que eu ia falar, quando eu cheguei aqui eu falei, olha, antes de querer dominar um mundo, né, global, eu preciso voltar para minha terra e fazer algo significativo na minha terra de origem, né, que é onde eu nasci e aonde eu deixei muita coisa para trás no meu processo de amadurecimento como pessoa mesmo, de entender algumas coisas, de me profissionalizar e de fazer coisas legais. E nisso, o Sounds in the City começou a acontecer num outro caráter. Que foi assim, pô, fiz a logo, tive umas ideias, vamos melhorar isso, foi crescendo. E naturalmente não foi uma coisa também assim, calculada. Vai ser assim um negócio, não. Tanto que se fosse um plano de negócio, ele teria acontecido talvez em 2 anos, né? E levou 15 anos para a gente chegar hoje com um programa de incentivo à cultura e trabalhar com uma grande estrutura, né? Teve todo um processo profissional, mas também teve todo um processo de desenvolvimento humano, né? De me desenvolver, de evoluir, aprender muitas coisas sobre a vida. Então, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Daí acabou na Beira-Mar, a gente teve alguns problemas com poluição sonora, vizinhança. A Travessa Ratcliffe nos abrigou. 2013, né? 3 anos depois do nascimento. Nessa migração, pô, a gente conseguiu levantar o valor do cachê. Que era R$50, os 50 depois viraram 150 na Beira-Mar e os 150 viraram R$600. Que hoje não é nada, né? Mas pensando assim numa construção de algo que era feito por amor, foi se estabelecendo num modelo de negócio, num processo lento, mas foi seguindo. Do ponto de vista cultural, na Travessa Ratcliffe, a gente saiu só de música eletrônica. Não gosto de referir o projeto só como música eletrônica, mas a origem dele foi a música eletrônica. E na Travessa Ratcliffe, sendo um lugar, né, de mais boêmio, voltado à cultura do samba, a gente começou a integrar muito da música brasileira. Na época nem se falava, hoje fala brasilidades, daí tem o house com música brasileira, tem tudo com música brasileira, as misturas, né? Então, naquele momento, a gente começou pela questão de se adequar aos ambientes e espaços, né? A gente foi misturando. Então, foi um processo muito importante essa primeira mudança de lugar, né? E a partir disso, vai de um lado, vai pro outro, mistura outro estilo, aí vai pro jazz, e hoje a gente reúne uma grande mistura de peculiaridades, assim. E daí você, no começo, era o Allen que estava ali mexendo nas picapes, né? Na época era picape ainda, né? E depois o Allen começou a trazer parceiro, gente nova para tocar e tal. O Allen virou mais empreendedor do que músico, né? Com certeza, com certeza. Até esses dias eu estava conversando sobre isso. Até perguntar, mas qual... Até era numa consulta médica. Aquela coisa, quantos anos tem? Teu nome, né? Qual a profissão? Eu falei brincando, olha, posso dizer que eu sou produtor de eventos, né? Mas também sou DJ, mas não mais como era. Mas a questão o DJ foi ficando um pouco de lado. Hoje meu papel como DJ é mais um papel de curador, de fazer a conexão, digo a conexão real mesmo durante o evento, de fazer a ponte, de conseguir conversar com os artistas que estão envolvidos sobre qual que é o perfil de local, o que vai ser construído como experiência, né? Então, o lado empreendedor já entrou desde o começo. Assim. Como eu te falei, assim, teve um processo, né, 2013, e talvez tenha sido até nesse processo de 2013, quando a gente conseguiu mudar a monetização do projeto, ainda que seja um apoio, o dono do bar vende tanto, te dou tanto. E nisso eu pensei, putz, vamos mudar esses modelos. Acho que a gente já tem um trabalho mais sólido, a gente traz resultado financeiro também para o estabelecimento onde o evento acontece. Então é mais do que justo que tenha essa parceria, né? E chegou um ponto que até me veio assim, a gente vai esquecendo da história, né? 15 anos são alguns anos. E teve um tempo que não coube mais essa parceria com espaços. Por quê? Porque o espaço te remunerava por quanto ele vendia, né? Só que a gente
como projeto, sempre quis crescer mais, né? Pô, vamos investir mais estrutura, vamos trazer um DJ lá de não sei aonde que a gente admira, de criar esse intercâmbio, de trazer coisas novas para a cidade. Isso foi 2016. Eu falei, olha, acho que não cabe mais, eu vou assumir esse lugar. Aí eu virei dono de boteco. O que eu fiz? Eu falei, poxa, eu preciso dessa autonomia para investir o dinheiro do bar. Né? Até trazendo um pouco da informação, o projeto... Mas era um bar físico? Não, era um bar móvel, né? Sim, dos eventos. era um bar localizado no local. Local no local, Isso. né? Então, o que acontece? Até um ponto importante do projeto para entender como o Sounds in the City era financiado, né? Sempre foi com bebida. Tipo, tu vai lá, tu compra uma cerveja, o dinheiro da tua cerveja não paga só o serviço de bar, ele paga toda a estrutura. Paga DJ, paga banheiro, paga segurança, paga ambulância, paga alvará, enfim, uma série de custos que um evento tem, né? E chegou numa hora que não cabia mais essa parceria com o dono de um bar, porque o interesse dele era vender, e nem seria justo, né? Também ele tirar uma fatia ainda maior do que já paga. Ele já paga as contas de luz, funcionários, impostos. E tudo mais. Ele falou, então agora eu vou ser o dono do bar. Eu falei, eu vou operar esse bar, né? Na época eu investi, comprei uma tenda daquela sanfonada, tinha contatos de alguns fornecedores de chopp. Falei, olha, o modelo ideal para não dificultar muito o processo é trabalhar com o chopp, a facilidade de transporte, a parceria sobrou, não fica com estoque. Então a gente otimizou, né? Enxugou ao máximo o custo, a questão do processo logístico e falou, vamos trabalhar. Com isso, eu investi no sistema de som. Até hoje eu tenho pensado um pouco em outros caminhos de vida também, que é na parte de audiovisual. E estou nesse processo de equipamento, né? E por que eu falo sobre isso? Que na época eu pensei, cara, vou comprar o som para ter autonomia. Autonomia e qualidade. Porque naquela época era muito difícil. A pessoa da sonorização ou levava um equipamento que às vezes estava com algum problema, né? Que é normal. Aí tinha que trazer. Às vezes não funcionava. Às vezes a qualidade não era o que a gente queria como artista. Então pensei, putz, agora eu vou virar sonorização. Virei dono de bar, sonorização, produção e um pouco mais, né? Então, assim, eu fui... Empresário também, porque você empresariava outros artistas, né? Sim. Que trazia para tocar ali, né? Então, daí entrou essa parte, que daí a gente conseguiu, nessa escolha de trazer essa operação de bar para o nosso controle, eu consegui fazer um financiamento. Por sorte, um amigo meu, o Dado, obrigado, Dado, ele tinha um cartão do BNDES, ele conseguiu, que ele trabalha com indústria, ele conseguiu fazer um financiamento para nos ajudar, e a gente foi pagando as parcelas para ele com muito suor. Eu lembro que foi uma decisão bem maluca, estava bem fora do meu padrão, mas eu falei assim, eu preciso fazer isso. E eu acho que essas escolhas, às vezes, apertam a gente, mas nos movem para fora da zona de conforto, né? Então foi muito importante. A gente não precisava ter comprado um som tão caro, mas a gente falou, não, a gente precisa dessa qualidade. O melhor. Alto-falante italiano, projeto acústico premiado, uma das melhores marcas nacionais, assim, de projeto de... Para tocar na rua. Para tocar na rua. Assim, agora a gente garante, seja o evento grande, seja o pequeno, que todos os eventos terão um padrão de qualidade. E isso é construção de identidade. E sempre foi rua? Eu lembro de tocar no aeroporto, mas também era rua ali, né? Ou você tocou em algum ambiente fechado já? Então, aí vem um ponto importante também na questão do negócio, né? Que até hoje é difícil, às vezes se cobrou muito, mas é na rua, como é que vocês estão fazendo ali? O que acontece? Quando a gente trabalha só com bar, nem sempre dá certo. Aí que vem a questão da loucura. Caraca, tu vai arriscar? E até era engraçado que, assim, às vezes eu segui uma temporada, faz no segundo, tu já tá lidando com um risco que tu já automatiza o risco. Tipo assim, não, vambora. Só que 10 vezes tinha uma pausa de 3 meses e quando tu ia recomeçar, tu fala, caramba, eu vou recomeçar mesmo? Será que eu tô louco? Vou fazer isso? Vou botar tudo em risco? Tu fala, vamos, não tem escolha. É assim, o coração bate mais forte e a gente quer fazer e vai. Aí o que acontece? Nesses períodos de pausa, às vezes eram por questões políticas e burocráticas, né, de não ser fácil levar um evento pra rua, a gente bolava alternativas. E uma das alternativas foi fazer eventos em espaços privados. Aí nasceu também o Sounds in the City como produtora de eventos. Que a gente criou... As coisas aconteceram de forma orgânica, mas sempre foi uma empresa. Hoje tem 15 anos de CNPJ. O propósito sempre foi a rua, mas as necessidades nos fazem, né, expandir, construir, inovar e se reinventar. A gente nunca deixou a rua de lado, mas em alguns períodos a gente precisou fazer eventos
em espaços privados, cobrando ingresso não totalmente. Por exemplo, a metade é gratuito e a outra metade começa pagando valores simbólicos. Era na época até R$10 era o ingresso. Assim, mais barato que a cerveja. Para a gente conseguir levantar um fundo e conseguir se manter até que esse lugar da rua consiga voltar. Porque não é assim, né? Estrala o dedo e pum. Existem todas as leis de incentivo, recursos públicos, né, que possibilitam que essas ideias se tornem realidade, mas na prática não é tão simples, né? Isso que você estava falando me lembrou uma coisa importante, né? Estamos falando de 15 anos. Esses 15 anos teve uma coisa bastante importante no meio, né? Que é a famosa pandemia. Como é que o Sounds viveu, não só o Sounds, todo mundo, né? Todo o pessoal da cultura, da economia criativa, que trabalhava nisso, teve problemas. Como é que o Sounds viveu a pandemia? Olha, é um ponto importante, né? Ainda que importante, eu digo que foi um ponto de muitas decisões, de bolar, né? A gente estava falando agora de que os eventos em espaços privados vieram para salvar e segurar as pontas até que a gente conseguisse atravessar, né, o riacho, o abismo. E a pandemia foi um grande abismo, né? A gente, não só em questões de sobrevivência financeiras, mas em questões comportamentais e culturais, né? As pessoas logo depois não queriam voltar para a rua, né? Mesmo com a pandemia acabado, tinha tudo, agora que vai todo mundo para a rua. O pessoal não foi, né? Não, foi delicado. Aí, sobre o ponto de vista econômico, olha, foi difícil. Na época eu não consegui mais pagar aluguel, né? Tive que ir morar com meu sogro e com minha sogra, que não foi mal, né? Se tornaram grandes amigos, foi uma convivência incrível. E tive essa sorte. Mas foi um momento financeiro difícil, de não, imagina, não vou dizer que eu nunca trabalhei para uma empresa, porque eu trabalhei para o cara que é o Dado, que financiou o BNDES. Então, assim, num momento difícil da vida, ele me chamou, pô, ao invés de vender teus tocadiscos, vem trabalhar comigo. Cara. Até trabalhei numa indústria que era parte de testar uma máquina de gravação a laser. Sempre fui bem nerd, né? Computador e tecnologia. Fiquei um tempo ali com ele implantando a máquina, fazendo testes de design com materiais, vendo qual a intensidade de gravação. Enfim. Até me perdi um pouco na ideia, que abriu uma outra porta. Mas Na pandemia. Na pandemia, né? E foi uma fase muito difícil, né? O ponto que eu ia chegar é que o que salvou, né, foi ter esse apoio, essa rede de apoio, mas também as políticas públicas. Aí que eu acho que foi um ponto de extrema importância, porque, imagina, tá falando de 15 anos, a pandemia 2020. 20, 21. Vamos falar de 2020 para 2010, 10 anos de Sounds. 10 anos de Sounds. Eu sempre sonhei, por exemplo, Lei Rouanet. Até tentei algumas vezes, consegui aprovar, isso já 2014. Captar era difícil. Aprovei na Lei Rouanet, consegui captar com uma marca daqui ainda. Só que o projeto tinha muito, na época ainda era, acho que era, tá falando que talvez R$300 mil, eu tinha conseguido 50. Só que não adianta, tu ter os 50, até com os 20% tu inicia o projeto, mas é importante num primeiro projeto ter uma perspectiva, né? Mas o que acontece? Sempre tive esse sonho de ter estrutura, né? De ter uma equipe, de não ser tipo eu, o dono do bar, e organizar tudo com um grande peso nas costas, assim. Ainda que seja muito prazeroso, porque a gente faz o que gosta. Mas foi na pandemia que surgiram algumas políticas públicas emergenciais. Uma delas era simplesmente, né, de ser trabalhador da cultura. Era um valor pequeno, mas assim, me ajudou a investir em equipamentos para fazer outras coisas. A gente fez alguns eventos online, na época era no Zoom, que até eu tenho as gravações todas, assisto às vezes, falo, caramba, que engraçado. E o público apoiava, ajudava, cada um dava R$5, R$10, tudo era válido. Mas teve 2 pontos que foram muito legais, que me ensinaram muito, que foi conseguir, na Lei Aldir Blanc, aprovar uma live, que era algo que eu sempre gostei de fazer, desde os anos 90, antes mesmo de se pensar em projeto. Eu mexia muito com... Na época era o Winamp, que era o Shoutcast, que foi um dos primeiros streamings. E eu sempre gostei disso. Falei, caramba, vamos lá. Recebi um dinheiro, fiz 4 lives e depois disponibilizei para assistir no YouTube. Tá até hoje lá. Né? Então isso me ajudou financeiramente. Depois a gente recebeu também um edital de
de reconhecimento pela trajetória do projeto, que ajudou. E eu acho que mais do que isso, não foi nem só a questão financeira que isso trouxe, mas o aprendizado de passar por esse processo de me inscrever e aprovar, né, ideias em editais, em leis, enfim. Na época nem era lei, né? Era sobre edital mesmo, mas a linha de trabalho é a mesma, para tu escrever, inscrever, a burocracia de documentos, enfim. Então a pandemia foi difícil, sim. Foi difícil, até parecia que não ia ter fim. De tão difícil, assim, tu querendo trabalhar, tu querendo fazer isso, não tendo o que fazer. Né? Até agora falando sobre empreendimento, né? Me veio também outra coisa que eu fiz, tentei também, até ninguém deve nem imaginar, mas fiz bolo. Eu e a Rafa, minha esposa. Na época a gente chamou, era Mix Cake. Cada bolo vinha com QR Code, com uma playlist específica. Legal. E cada sabor... A música não parou ali, não né? Não parou. E eu sempre gostei de bolo. Sempre gostei de fazer bolo, assim. Então, até falando isso, eu lembro, tem uma foto assim com uma mesa, sei lá, com 100 forminhas de bolo, assim. Daí a gente ia de carro, entregava. Enfim, a gente tenta de tudo. O que não pode é parar. Mas foi difícil, sim. Foi difícil financeiramente, foi difícil emocionalmente de não exercer o que eu tenho pra mim como uma missão, que é compartilhar a música, né? E misturar pessoas. Compartilhava no bolo. Compartilhava no bolo. Mas é a mesma bolo coisa. Foi na pandemia, não? Oi? O bolo foi na pandemia? Foi na pandemia. Saía de máscara, dirigindo, entregando bolo pra todo que é lado. Então, assim, foi difícil. Ainda bem que passou. E a retomada foi, sim, ainda mais difícil. Né? Até entender os protocolos, todas as questões, arrumar os espaços, entender como que estava a política pública. Naquela época tinha também, né? Nem lembrava mais disso, assim, parte do processo de ter liberação do espaço público envolviam questões de saúde pública e sanitárias, então tu tinha que se certificar, né? Tu tinha que, né, não é certificar, mas garantir que as pessoas estariam de máscara, que isso seria cobrado, manter um número de pessoas de máscara. Foi difícil, assim. Mas as coisas foram acontecendo, assim. A gente deu sorte de na época, o secretário da Franklin Cascais ver as dificuldades e nos dar a oportunidade de retomar a rua. Então a gente conseguiu fazer um Sounds in the City com o apoio da prefeitura na Passarela do Samba. A gente já tinha feito uma outra edição antes da pandemia, até foi uma das últimas de rua, 2019. Então foi muito forte a última edição de rua antes da pandemia na Passarela do Samba e a primeira pós-pandemia de volta lá. Então foi muito gostoso, assim. Caraca, a gente tá de volta porque a gente queria, né? Porque a gente gosta, que é estar na rua, de estar com as pessoas, né? Enfim, foi, assim, muito marcante esse momento. E depois a gente começou a encarar o mundo real, né? A questão da economia, porque num primeiro momento está todo mundo empolgado de retomar, né? A sua vida, de reencontrar as pessoas. Só que a gente também teve um buraco financeiro. Então tu começa a ver que a economia vai despencando. E isso reflete no quê? No bar, né? O cara não vai no bar. O cara não vai. Diminui, não tem nem como querer cobrar isso, dizer, mas pô, o público, não. Não é uma questão econômica e social coletiva, né? Ou come ou bebe cerveja. E às vezes, assim, olha, eu já vi depoimentos, assim, tristes nesse sentido, assim, de pessoas. Porque a Sound sempre foi muito diversa, né? De público, de todas as camadas sociais, econômicas, enfim. Idades também, né? Tem gente jovem, gente mais velha, sempre tem de tudo. É um espaço que é para todo mundo, né? Então a gente vê de tudo, cara. Tem pessoas que às vezes estão ali e estão em condições muito difíceis e é um lugar até de acolher, né? É um momento de compartilhar alegria. Então foi difícil. Então, assim, o bar foi caindo. Eu falei, como é que a gente vai manter? Se a gente depende. A gente até se tentou fazer campanhas, mas assim, quando não tem, é igual eu ficar chorando pra ti que eu preciso de um dinheiro pra comprar algo, pô, me dá uma ajuda. E tu tá precisando de ajuda. Então foi um momento delicado. A gente se encontra ainda numa economia complexa, né? Daí eu teria que ter outro podcast só pra falar sobre a situação econômica do país. Então chegou num ponto que, assim, ficou quase impossível. Inviável, chegando num lugar mais perigoso, o risco maior, né? A gente chegou a fazer algumas edições aqui, junto com vocês, no mesmo espaço. Aqui. Lá no centro primeiro, né? No centro. No centro primeiro. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Depois aqui, depois da pandemia. Então teve todo um processo. Se fazer que também foi importante. A gente teve alguns outros lugares e chegou num ponto, assim, que não estava mais viável.
a economia, até porque a parte burocrática vai se estruturando também, né? Acho que a política da cidade se desenvolve conforme as ideias as coisas vão se manifestando, né? Quanto mais evento tem, mais burocracia tu precisa para tu manter seguro. Só fazendo um parênteses aqui, quando você lembra que a gente já fez coisa junto, né? Eu lembro da primeira vez que você foi falar comigo para fazer lá na praça, lá do lado do museu, né? Você disse assim, Salomão, eu quero fazer aqui, mas eu quero dar uma contrapartida e tal. E até hoje a maquininha, a VAP que a gente usa ainda para fazer isso. Então, assim, uma coisa aqui eu acho que nunca teve nenhuma contrapartida, mas assim, a gente sempre... você sempre colocou isso, né? Nunca foi, me dá um espaço. Sempre deu a sua contrapartida. Às vezes é financeira, às vezes é econômica, às vezes é pessoal, Sim. mas não... Foi sempre um pensamento teu, né? Disso, de fazer isso, né? De não ser um pedinte, né? Sempre ser alguém que está dando alguma coisa de volta, né? Além da cultura toda que se traz aí, que eu acho maravilhosa. Eu até lembrando, foi até depois da pandemia, tu falou da quadra, né? Uhum. Foi, eu acho que depois a gente teve essa da Não, depois da pandemia já não estava mais eu lá. Você fez de novo lá. Sim, mas a primeira sim. foi antes da pandemia. Foi 2018. Foi 18. 2018, lembro bem. Teve duas até, né? Tem Duas. Uma foi com Subtropical. Isso, foi com o Subtropical. Foi a primeira, foi com o Subtropical. Que até foi o João que fez O a João, ponte aí da nossa conexão. Nossa conexão. E, olha, foi uma etapa muito importante também. Tem história, né? Mas depois da pandemia, o que acontece aí? Pensando nessa parte de empreendedorismo, da parte de viabilizar, né? Falei, caraca, a fonte de incentivo, digamos assim, de viabilidade financeira é o bar, não tá dando para onde a gente vai. Vamos tentar de novo recursos públicos, né? Só que exige bastante conhecimento. Aí, na época, eu fiquei conhecendo a lei de incentivo do município, né? Uhum. Falei, caraca, eu vou tentar. Por acaso, nessa leva, até quando a gente terminou de fazer a última edição aqui, eu pensei, putz, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Veio a ideia de fazer no aeroporto. Então, eu fiz uma edição independente, por minha conta, o aeroporto cedeu o espaço, a gente fez o bar, falou, seja o que Deus quiser. Tomara que dê certo. Assim, até foi um evento que me destabilizou financeiramente. Não foi um grande prejuízo, mas assim, eu fiquei alguns meses, ele falou, caraca, abalou as estruturas. Mas valeu, porque nisso conheci o pessoal do aeroporto e surgiu a possibilidade de usar da lei de incentivo à cultura com um incentivo do aeroporto, né? Aí a gente fechou, depois de um processo de aprovar, enfim. E para mim, mais do que só... E você continua tocando no aeroporto? A gente encerrou em 2024, acho. Teve 2 temporadas. Teve essa primeira edição, que daí não era o Sounds in the City, né? A gente criou eu digo que é um subproduto da Sounds, que é a Buena Onda. É um outro segmento de música, que é mais voltada para o jazz, música brasileira e bandas junto. E nisso, para mim, o mais importante foi o quê? O aprendizado. Uhum. Né? A gente tem que ir se desenvolvendo em outros campos para entender como é que funciona, para depois tentar ter um domínio para conseguir executar, né? Tu consegue calcular e medir mais, olha, isso aqui que junta as coisas e tu alcança um resultado, né? Então, uma etapa foi essa, a gente passou um tempo com a Buena Onda, o Sounds in the City ficou um pouquinho parado. Então, mas por que? Cadê a Sounds? O público fica com saudade, né? É bom, né? Só que a gente também... Vai matar a saudade depois, né? Só que a vida, tudo é tempo, né? Uhum. Tudo tem seu processo. Tu planta uma sementinha, tem que germinar, vai virar uma plantinha até virar uma árvore. A gente leva 9 meses. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa paciência, né? Saber esperar, não só ficar esperando porque nada cai do céu, né? Mas de deixar fazer o trabalho e entender o timing das coisas. E só enquanto o bolo tá assando, eu vou lá fazer a cobertura e a hora que o bolo tá pronto, vai lá e muda, e né? Você entende de música e de bolo. Isso. Então, assim, eu acho que hoje a gente chegou num modelo econômico ideal para tornar o projeto sustentável através desse processo todo, né? Depois do aeroporto, a gente voltou de novo, fez em alguns lugares de noite, fez festa fechada, fez festa na rua. Fizemos algumas outras parcerias também com outras organizações. Uma delas foi o SGB, que nos convidou para fazer parte da programação numa edição de encerramento no Largo da Alfândega. Teve a Feira de Cascais, que também nos acolheu, assim, no momento. Eu até falo assim, acho que foi o colete salva-vidas. Já estava assim, eu penso, putz, vou desistir, vou parar. Então ajudou a manter a ideia da política, assim, de
não é a política, né? Mas a política do projeto é a essência de estar na rua. Então a gente resgatou, ó, estamos aqui, estamos presentes, ainda estamos vivos. E ano passado chegou no ponto que eu falei, olha, não aguento mais. Tá muito pesado, acho que, né, impacta na vida pessoal, na questão da sobrevivência mesmo. Tem 2 filhas, né? Tem 2 filhas. Uma de 4 e uma de 13. E eu ia desistir. Assim, vou largar tudo, vou... Aí eu pensei, vou tentar pela minha última tentativa. Joguei pro universo. Falei assim, se é pra ser, vamos embora. Me inscrevi no programa de incentivo à cultura, que é uma lei de incentivo à cultura estadual, e consegui aprovar. Depois de 15 anos lá, pensando naquela ideia da Rouanet, consegui alcançar o que sempre se teve como ideal, né? Que é ter uma equipe, o mínimo de equipe. Ter um advogado, ter contador, ter captador de vídeo, fotógrafo, os artistas serem bem remunerados, ter estrutura, ter seguro. Todo evento que a gente faz hoje, a gente sai, tem seguro. Enfim, tem toda a estrutura necessária para que as coisas aconteçam de forma segura, confortável, no sentido de acolhimento também do público e dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então a gente consegue dar boas condições de trabalho e entregar um evento... Agora você é um empresário. Agora talvez depois dizer que sim. Então foi muito legal, assim, de ver todo esse processo. Eu até falei uma vez, talvez se eu fosse uma pessoa mais estudada nesse sentido do empreendedorismo, eu teria alcançado essa meta já no 3º ano. Mas é muito mais sobre uma jornada de vida do que só um negócio. Então acabou, é um pouco de vida, um pouco de negócio. Então a vida é um grande negócio. E hoje a gente alcançou esse lugar. Sim. Inclusive está chegando no fim agora. A gente teve uma programação com 9 eventos. E agora, dia 24 de maio, a gente vai chegar no último evento. Mas vai começar, já vai pedir de novo. A ideia é pedir. Só que tem todo um processo, né? Não é tão simples assim. Até tá para reabrir o programa de incentivo agora. Mas tem muita procura, né? Então é difícil dar atenção. Mas tem história, você já tem história, né? Sim, não, mas vai dar certo. Aí vem a questão de voltar nessa visão do empreendedorismo, né? Que é saber ter esse jogo de cintura. Como é que eu vou segurar as pontas até lá, né? Então tem outras alternativas. Né? Ô, DJ, afasta um pouquinho o microfone, você não tá falando aqui, ó. Tá, o cara é DJ, cara. O cara tem que ensinar o DJ. E bolar algumas alternativas agora, nesse período. Mas a ideia é dar continuidade através desse programa. A gente tá com edital também na Funarte. Né? Não dá para contar com tudo, mas assim, tem que... Tem que colocar várias cestas, né? Tudo ovo numa cesta não dá, né? Não. Então a gente vai plantando em vários lugares aí para ver o que a gente colhe no futuro. Mas... Antes da gente fazer aqui, você fez uma entrevista comigo para contar um pouquinho da nossa história e tal. Você me perguntou de inovação. Você se considera um inovador? Olha, depois da nossa conversa, sim. E até a pergunta que eu te trouxe ali pro depoimento era justamente por ter essa dúvida, né? Porque a inovação, às vezes, ela fica num espectro muito amplo do entendimento popular, né? O que é inovar? Uma boa pergunta. O que é inovar, né? E a tua resposta ajudou a ter um outro ponto de vista sobre o projeto, né? Porque, principalmente sobre a questão do se reinventar. Como forma de inovar, né? De se reintegrar a novos tempos e novas situações. E até os objetivos, né? Eles vão se complementando e se reinventando. Digo que o nosso tempo já acabou, né? Caramba. Nosso tempo já acabou, mas eu tenho... vamos fazer outro depois. Fazemos outro depois, né? Tempo nós temos e podemos fazer. Mas eu tenho aqui, sempre no final do nosso podcast, 3 perguntas TXM. TXM é ter Think, Experience e Manage. Think. Um livro, uma música, um cantor, uma frase que te inspira. Uma frase que me inspira. Uma música, um filme, o que você quiser. Te inspira. Deixa eu pensar aqui pra te dizer. Olha, já veio na cabeça. Eu não ia falar um filme, mas eu prefiro um documentário. Assim, que é um documentário que me marca muito, assim, e volta e meio revisito ele, que é Tarja Branca. Ele fala sobre a importância do brincar. Assim, recomendo muito para que todas as pessoas assistam, porque faz uma diferença na vida. Legal. Tarja Branca. Tarja Branca. Tem no Netflix as coisas, né? Que você viu isso no YouTube?
Então, na época, ele tem um site específico que tem um tem site. disponível. Uma época até podia comprar no Google. Ele não é muito fácil de encontrar, mas se pesquisar nos mecanismos de busca, encontra. Beleza. Ele faz alguns anos que existe. Olha, recomendo. Experiência. Uma experiência que mudou tua vida. Uma experiência que mudou minha vida. Pô, a primeira que vem na minha cabeça é me tornar pai, né? Todo mundo Mas diz, essa não vale. Todo mundo diz. Mas vamos falar dentro do contexto profissional, assim, do contexto. Não, tudo bem, mas assim, todo mundo diz, a primeira coisa que vem na cabeça, mas Uma experiência que mudou minha vida. Pô, são tantas e tantas e tantas. Sounds in the City. Eu acho que é porque ele é um lugar de inúmeras experiências, mas eu diria assim, se for para ser mais específico ainda, trabalhar com um programa de incentivo à cultura. Porque isso aí me botou num lugar assim, agora a coisa vai ficar séria. Era o que tu queria? Então... Bem feito, bem feito. Não, e me colocou numa outra visão. Eu falei, caramba, assim, tá sendo muito difícil. Foi muito difícil, assim, o processo todo. Complexo, né, de muitos detalhes. Mas esse aprendizado, ele vale para tudo. Que foi um aprendizado realmente, assim, de empreendedorismo real, assim, de não ser mais aquela coisa só da manifestação artística, não, de toda a seriedade e responsabilidade de uma gestão de uma grande verba. Legal. Manage é gestão. Uma ferramenta de gestão, um método de gestão que você recomendaria para o empreendedor cultural? Olha, aí eu acho que eu não sou o melhor exemplo, né? Mas eu posso compartilhar um pouco de mim. Eu sempre fui muito do papel. Uhum. Sempre fui muito do papel. Já tentei usar algumas ferramentas, tecnologia para organizar, mas para mim, no máximo, é uma planilha. Eu acho que para mim essa coisa artesanal é uma forma de arte também ainda de trabalhar. Mas para mim é a organização, a melhor ferramenta é a cabeça. Uhum. Tu conseguir organizar a cabeça de uma forma boa e não esquecer nada. Boa. Aí o papel cumpre o dever que ele tem, assim, mas eu sou muito do papel mesmo. Como o nosso programa, nosso podcast de hoje vai logo pro ar, qual é o próximo Sounds? Dia 24 de maio, na Beira-Mar Continental. A gente vai ter uns convidados bem legais aí para fechar com chave de ouro, que é os Gêmeos, né? Os grafiteiros. Os Gêmeos tocaram aqui, né? Tocaram aqui. Olha só, tocaram aqui. Verdade. Foi a segunda vez que eles vieram para Florianópolis. Uhum. Foi muito legal. Legal, então, legal. Quem sabe eles não tocam de novo aí. Boa. Vamos fazer isso acontecer. Além, onde é que eu acho você? Onde é que eu acho o Sounds and City? Conta o pessoal lá. Então, principalmente no Instagram, instagram.com/soundsinthecity, ou no site. O Instagram é a rede mais ativa, onde a gente mantém, né, mais informações, mas o site também é um lugar legal para dar uma viajada na história. Tem as lives da pandemia, são 4. Tem vídeos dos eventos. Daqui eu vi as fotos lá. Então tem tudo. Quem quiser dar uma navegada nos 15 anos de história, os 15 anos estão lá dentro. Importante que, às vezes, eu quando fui digitar, eu fui lá em Sites in the City. In the City. É in da. Sites in the City. É INDA. Isso aí até por causa de um disco de vinil. Até é engraçado, assim, como o nome surgiu, né? Uma coisa bem aleatória de estar assistindo TV. Eu nem estava assistindo a TV estava ligada. E começou a introdução daquela série Sex and the City. Uhum. E eu vi os prédios, eu lembrei de uma fotografia da Beira-Mar e eu tava com um disco de drum and bass tocando, e que o nome da música é In the City. E deu um brainstorm na hora, eu falei, caraca. Foi na hora que eu peguei, abri o computador e fiz a logo. De uma vez só, eu falei, é isso. Então aqui, ó, na nossa caneca aqui, ó. Se você olhar aqui do lado daqui, vira a caneca aí. Ele tem uma frasezinha que é: mudamos o mundo de baixo para cima. E a gente ajuda e convida as pessoas a mudar o mundo de baixo para cima com a gente. Então a gente traz um presente para você, que é a nossa caneca, que é personalizada pro Alan. Se você olhar do outro lado, aí você vai ver. Se você olhar do outro lado, você vai ver que é a caneca do Alan. Do Alan. E rosa. Alan Rosa. Obrigado pelo presente. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Valeu, tamo junto. O espaço sempre é teu. Né? Vem aqui quando quiser falar, quiser contar a tua história. Estamos sempre junto. Brigadão aí. E fazer uma festa. Vai rolar. Fica tranquilo que vai rolar. Valeu? Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigado por mais hoje aí. TXM Business no YouTube, TXM Métodos no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Nosso podcast fala de tecnologia, empreendedorismo, criatividade e
cultura. Cultura tá falando aqui, tecnologia, inovação, um monte de coisa fazer. Obrigado, Allen. Tamo junto aí. Pessoal, valeu. Tchau, tchau. Tchau, Allen. Valeu.